Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. O devocional de hoje eu tenho um texto bíblico muito interessante. Tenho certeza que, além de Deus falar com você, você vai se divertir com esse texto. Ele é muito engraçado e chega a ser engraçado, na verdade, mas é um tema aleatório. Eu não fiz questão de trazer esse texto aqui. Eu abri a Bíblia, Deus deu esse texto para nós, para nossa meditação no dia de hoje. E se encontra em Josué, capítulo 9. Vamos ler a partir do versículo 3. E os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué fizeram com Jericó e com Ai, usaram também de astúcia e foram e se fingiram embaixadores. Tomaram sacos velhos e sobre os seus jumentos, e odres de vinho velhos, e rotos e remendados, e nos seus pés sapatos velhos e remendados, vestidos velhos sobre si. Todo o pão que trazia para o caminho era seco e bolorento. E vieram a Josué ao arraial de Gilgal e lhe disseram, a ele e aos homens de Israel: vimos de uma terra distante, fazei, pois, agora concerto conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus: porventura habitais no meio de nós? Como, pois, faremos aliança convosco? Então vemos aqui que a história aqui, né, dos gibeonitas que enganaram Josué, homem de Deus, e eu vou explicar isso aqui tudo direitinho. Você vai gostar muito desse texto, mas quero lembrar você que no finalzinho tem uma oração. Todos os dias estamos aqui. Oração, leitura da palavra, entendimento da palavra e oração todos os dias. E quero pedir você, deixa aí um amém, uma paz do Senhor, um bom dia, uma boa noite. Eu leio todos os comentários. E aqui o texto bíblico mostra os moradores de Gibeão enganando Josué. Josué já havia sido alertado juntamente com todo Israel no livro de Êxodo, capítulo 23, versículo 32, capítulo 34, versículo 15, Deuteronômio, capítulo 7, versículo 2. Deixa eu ler aqui no Êxodo, capítulo 23, o versículo 32, só para a gente ter certeza de que Êxodo 23 e 32. Olha só o que a palavra de Deus vai dizer. Não farás concerto algum com eles ou com seus deuses. Não fará concerto algum. A palavra de Deus é clara sobre isso. Depois de uma sequência de vitória, parece que Josué estava meio inchado por causa da vitória. É muito perigoso quando você começa a se sentir imbatível ou abençoado demais e despreza o inimigo e despreza a inteligência do inimigo. Quando o povo de Israel desceu para o Egito, então eles perderam a sua terra. Agora tinha que voltar e expulsar os invasores. A próxima cidade que eles iriam tomar, eles fizeram uma astúcia. Vestiram roupas velhas, pegaram um alimento velho, odre de vinho velho, e chegaram até Josué, até Israel, e disseram para eles que vieram de longe. Observem que aqui os homens de Israel disseram: olha, quem garante que vocês não são aqui dos nossos próximos inimigos? Mesmo assim, levaram caso para Josué, e não sei porque Josué estava meio que desligado, e acabaram que fizeram uma aliança com eles. Agora, o pior erro de todos é o erro de não conhecer as Escrituras ou ignorar a palavra de Deus. Mostramos aqui diversas vezes que Deus deixou bem claro que não deveria fazer nenhum tipo de aliança com o povo da terra. Mas o pior de tudo está aqui no versículo 14. Olha só que interessante. Então aqueles homens tomaram a sua provisão e não pediram conselho à boca do Senhor. O que eles fizeram? Fizeram uma aliança com os inimigos, pensando que eles eram de muito longe
e não consultou ao Senhor, não orou primeiro, não consultou a lei do Senhor primeiro, eles simplesmente fizeram uma aliança achando que estava tudo certo, que estava tudo bem, e isso trouxe uma série de problemas para Israel que você nem faz ideia. Esse tipo de você pensa que é só uma aliança, que tá tudo bem, mas houve 3 anos de fome, 3 anos de fome em Jerusalém por causa disso. Imagina só 3 anos de fome. 1 mês de fome já é um problema sério, 2 meses, agora 3 anos de fome é um problema muito sério e daqui a pouquinho eu vou ler para vocês onde aconteceu isso. Fizeram juramentos diante do Senhor e tal, e fizeram aliança com aqueles homens. Acontece que 3 dias depois descobriram que os homens moravam ali perto, tá? Descobriram que eles moravam ali perto, não puderam fazer nada contra eles porque tinham jurado diante do Senhor. Aí olha só o versículo 21. E disseram-lhe, pois, os príncipes: vivam e sejam rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhes têm dito. Josué, Josué o chamou e falou-lhes dizendo: por que nos enganaste, dizendo, muito longe de vós habitamos, morando-vos no meio de nós? Ou seja, agora, pois, sereis malditos. Josué foi perguntar para os inimigos, porque eram inimigos, né? Aí deixou de ser inimigo e virou amaldiçoados, mas não puderam matar. Acontece que, alguns anos depois, Saul tentou exterminar, Saul tentou perseguir. Deixa eu ler aqui 2 Samuel, capítulo 21. 2 Samuel, capítulo 21 e versículo, pode ser 1. 2 Samuel 21 e 1. Olha só que interessante. E houve em dias de Davi uma fome de 3 anos. E de ano em ano Davi consultou o Senhor, e o Senhor lhe disse: por causa de Saul e da sua casa sanguinária, que matou os gibeonitas. Olha, já tinha acabado o período dos juízes, né, o período de Josué, depois de Josué vem os juízes, o período dos juízes acabaram, depois vem o período de Saul. Saul já havia, não era rei mais sobre Israel, tinha morrido. Agora no governo de Davi, isso aqui muito tempo depois, a consequência veio. E a consequência veio todo Israel com fome por causa de um rei. Aí tiveram que fazer toda uma situação que depois eu explico para vocês o que fizeram para essa fome passar. Mas Saul, porque tentou quebrar o voto a aliança que Josué havia feito lá antes dos juízes, então a consequência veio. Por isso eles não quiseram matar os gibeonitas. Então, Josué fez o que era errado, mas ele não quebrou a aliança. Ele poderia ter ficado nervoso, partido para cima deles, mas ele aceitou o erro dele e a consequência veio. Mas é consequência gerando consequência. Para a gente refletir aqui sobre o nosso dia, aplicação pessoal, o que vemos de pessoas hoje parecidas com os gibeonitas. Eu lembro quando eu era criança, eu não sei se está vivo até hoje, acredito que não, mas tinha um senhor que nós até moramos de aluguel na casa dele, né, nos barracão que ele tinha, quando nós mudamos para o interior. Esse homem, ele andava com a roupa toda rasgada, chinelo de dedo, chinela havaiana, todo avacalhado, com prego no chinelo. O guidão da bicicleta dele era um cabo de vassoura. Pensa num cara miserento. Esse homem tinha várias casas, vários barracos alugados, ele tinha muito dinheiro, e da igreja, na verdade, que nós fazíamos parte. Depois nós viramos, né, muito próximos um do outro, e vimos que ele guardava o dinheiro dele numa caixa, ou
um negócio muito esquisito. Então vemos muitas pessoas com esse espírito de miséria, eh, vitimistas, tudo da pessoa é reclamando, é chorando, é resmungando, e esse tipo de pessoa, esse homem, por mais que ele tivesse muito dinheiro, que ele tinha muito dinheiro, para você ter uma ideia, nós pagamos aluguel para ele por um tempo, ele tinha vários barracos de aluguel, e ainda fazia serviço, é uma coisa muito estranha. A casa dele era uma casa de esquina, assim, ó, que pegava 3 ruas que encontrava. Uma casa muito grande, um lote muito grande, tinha loja, mas era aquela miséria. Ou seja, eu não trocaria a minha vida pela dele. Por mais que ele tivesse dinheiro, ele passou como os gibeonitas, como rachadores de lenha e tiradores de água para o resto da vida. É aquele tipo de pessoa que tem dinheiro, mas dorme numa cama dura, poderia comprar, comer um alimento melhor, mas vive comendo, do pior que tem. O pão é mofado, bolorento, como diz ali, por causa do espírito que de miséria, de gibeonitas. Isso é uma coisa muito feia, na verdade, é um pecado, vamos dizer assim. Como também esbanjar o seu dinheiro, também o seu recurso, à torta e à direita também, isso é errado. Mas, nesse caso aqui, nós vemos muitas pessoas com esse espírito a gente chama de gibeonitas, né, é muito feio. Versículo 12 e 13 de Josué, Josué não atentou para uma situação aqui. Disseram assim: "Este nosso pão tomamos quente das nossas casas, para a nossa provisão, no dia em que saímos para vir a vós, e ei-lo aqui, agora já seco e bolorento. Estes odres que enchemos de vinho eram novos, e ei-lo aqui já rotos. O odre demora muito tempo para ficar velho, mas o pão não, o pão fica mais rápido." Josué caiu nessa armadilha aqui, mal feita, na verdade. Era só observar se ele pegou o odre novo e pegou o pão novo. Então aqui o odre era para estar mais ou menos, e o odre era para estar quase novo, e o pão já bolorento, como diz o texto. Mas Josué não atentou para isso. Quem aqui nunca pegou o último dinheiro que tinha no bolso, alguma coisa do tipo, e deu para alguém tentando ajudar, pensando que estava fazendo uma boa causa, e depois descobriu que era a maior falcatrua, que as pessoas estavam acostumadas a enganar os outros? Se você disser assim: "Eu nunca caí numa cilada dessa", talvez você não tenha um coração bom para ajudar os outros. Por diversas vezes, eu peguei dinheiro que eu nem deveria pegar e ajudei pessoas, e depois descobri que era só um gibeonita que passava enganando todo mundo e reclamando que tinha aquela historinha. Chega um tempo que, infelizmente, se nós não buscarmos a direção de Deus, você começa a fechar a mão para todo mundo. A pessoa chega perto de você e fala: "Eu estou com uma situação difícil." Aí você fala assim: "Nós já caí nessa tantas vezes, mas eu ainda prefiro ajudar as pessoas se eu tiver condição. Tenho condição? Ajudo. Não vai me deixar mais pobre. Eu acredito que Deus vai me compensar, Deus vai prover para mim o sustento. Não é porque eu tirei um pouquinho de dinheiro que eu tinha e ajudei alguém que isso vai me fazer falta ou vai me fazer pior. Se a pessoa estiver errada, problema é dela, mas a minha parte eu tentei fazer." Mas o que tem hoje de pessoas que chega dizendo que só falta uma quantia de dinheiro para completar não sei o quê, e que tem filho, e que tem um monte de coisas, e quando você vai pesquisar, você percebe que a pessoa está enganando você e enganando todo mundo com aquela historinha. Ele fica numa esquina dizendo: "Olha, eu só preciso de mais R$ 10 para inteirar uma passagem de ônibus." Mas a pessoa está todo dia ali com o mesmo papo, ele pega esses R$ 10 de mais de 10 pessoas, então é uma coisa muito complicada. O que é que nós devemos fazer? Sempre que você puder, ajude os outros, isso é bom, é bíblico. A Bíblia diz que se você tampar o ouvido para o clamor do pobre, Deus também não te ouvirá quando você clamar. Então é interessante que você tenha um coração bom, que você ajude as pessoas.
Mas não cometa o erro que Josué cometeu. Foi 2 erros. O primeiro, não consultar a palavra de Deus, que não deixava fazer aliança com o povo da terra. Segundo erro, não consultou ao Senhor de acordo com o capítulo 9 e o versículo 14 do texto que lemos. Vamos consultar ao Senhor em tudo. Vamos usar a palavra de Deus. Eu falei esses dias aqui que a palavra de Deus, ela fala conosco, ela nos ensina, ela nos instrui. Isso é muito interessante, nós buscarmos a palavra de Deus em tudo. Me diz aí, deixa nos comentários se você também já ajudou alguém depois descobriu que a pessoa queria dinheiro para tomar cachaça ou estava acostumada a enganar todo mundo. Se você é ou conhece alguém que tem esse espírito de gibeonita, de miséria, né? E vamos orar para que Deus nos livre desse tipo de pessoa enganadoras. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai, por essa palavra. Que o Senhor possa, Pai, fazer com que ela venha a produzir frutos em nossas vidas. Que ela venha, meu Pai, continuar falando em nossa mente durante o dia. Deus, livra-nos de todas as pessoas mal intencionadas, esse espírito de gibeonita, de miséria, de vitimismo, em nome de Jesus Cristo que seja repreendido, Pai. Se por acaso alguém estiver orando comigo e seja vítima desse tipo, meu Pai, dessa síndrome de gibeonitas, que o Senhor possa repreender em nome de Jesus Cristo. Deus, nos abençoe, Pai, em nome de Jesus Cristo, e que nós venhamos, meu Pai, ser vitorioso como Gideão, mas que não venhamos ser orgulhosos, Pai, a ponto de achar que tudo está no nosso controle, de achar, meu Pai, talvez que a vitória é mérito nosso, porque sabemos que tudo vem do Senhor. Nos ensina, Pai, a consultar a Tua palavra e a buscar todos os dias a direção do Senhor antes de sairmos de casa e antes de tomarmos qualquer decisão. Deus abençoe sua vida. Até amanhã com mais um devocional, se o Senhor assim o permitir.